Bom, pessoal, vai ter uma série de videozinhos, beleza? Que eu estou gravando para responder perguntas que foram me enviadas pelo WhatsApp, tá? Pelo WhatsApp, pelo Telegram e tal, dos membros. Que o pessoal é membro, me contatou pessoalmente, alguns eu já converso há um tempo, tá? Então estou aproveitando e vou fazer uma série de videozinhos. Vai sair pequenininhos, depois coloca lá numa playlist ou junto, dependendo do assunto, tá? Ok, então esse aqui é o primeiro. Beleza? É uma pergunta que foi feita no dia 25 de janeiro. Eu vou compartilhar com vocês a pergunta aqui, tá? E aí, estou fazendo meio que ao vivo, então eu estou vendo, eu já comentei, eu cheguei a comentar uma pessoa em relação, já dei como é que eu falo? Uma prévia da resposta. Agora eu vou analisar as considerações da pessoa e vou avaliar para passar para ela, tá? Então a gente vai ver isso aqui comigo, como se eu estivesse vendo a primeira vez, beleza? Então, a pergunta dele, tá? Quem está querendo saber aqui. Vi ontem a live, tá? Essa live foi feita, foi o nosso encontro de membros, beleza? Todo mês tem. Nosso próximo encontro de membros é dia 5 de fevereiro de 2025, beleza? Eu mando lá na aba comunidades, tá? E ele perguntou o seguinte: vi ontem a live, comecei a matutar sobre algumas posições minhas, queria a sua opinião. Se ficar muita informação escrita e difícil de entender por aqui, eu desenho tudo no papel igual você faz. Eu espero que esteja desenhado. Espero que esteja desenhado. Não vem com essa só de colocar em planilha e escrito, não. Vamos lá. Tá? É importante, pessoal. Importante mesmo. Bom, operação 1. Sobre rolar a put antes. Tá? Então ele já executou. Então ele está o seguinte. Pelo que eu estou entendendo aqui, na operação 1, tá? Estou analisando com vocês agora, tá 300 N124, strike é 125, menos 200 N119, menos 200 B119, tá? E aqui ele está comprado em 500 T12, que é no 125 também. Excelente, tá? Vamos ver as considerações dele. Rolei apenas a N124, pagando com um pouco de call, afinal não estava tão em TM. Então TM assim. E deixei as T12 quietas. Show. Então, Eduardo, tá ok. Legal isso aí. Como é que ficou? Pelo que eu estou entendendo, ficou assim, né? Ficou 300, ó, 125, legal, tá? Menos 10 C120, ou seja, financiou a rolagem da put. Um pouquinho de call na linha do dinheiro, que a volva estava no 120, tá? Além disso, manteve o straddle, isso a gente está no dia 25, vou botar aqui, né? Isso aqui é o dia da live, então esquece por enquanto. No dia 25 de janeiro, tá? Estamos a 20 e poucos dias do vencimento de fevereiro. Então, se o mercado está no 119, que é a cotação de hoje, é bom ficar, sim. Deixa eu moer essa posição aqui. Tá legal. E com 500 T12. Olhando para essa posição, o que está acontecendo aqui? Se desse tudo errado, tá? É só a consideração que eu vou. Como 119, rolar próximo de 15 dias. Olha, no caso, eu até comentei com você com mensagem, tá? Não precisa esperar 15 dias, não. 15 dias antes, não. Você pode deixar até moer mais. Tá? Pode deixar até moer mais. Então, a consideração. Deixa eu voltar agora, deixa eu crescer aqui para explicar melhor. Tá? Então, a consideração que eu faço aqui, com relação. A consideração que eu faço aqui, com relação a. O Edson, você vai no. Espero que você não tenha dormido ainda não. Manda e-mail para o gafanhotodosderivativos@gmail.com que eu dou um jeito, tá? Para você. Tá? Vamos lá. A consideração que eu tenho aqui é o seguinte: 300 O 125, menos 10 C 120, mais 500 C 12. O que aconteceu aqui? Quando você estava nesta operação do N124, você estava assumindo um risco grande, tá? Depois eu vou falar a consideração que eu mandei aqui no WhatsApp, que o pessoal tudo pega.
você estava assumindo um risco grande do mercado já no 119, você tem que pagar caro para rolar. Por apenas, e aí a gente está falando, por exemplo, R$ 1 para rolar, ou R$ 300. Por apenas 10C120, você tirou esse risco de R$ 300. E você tem quantas rolagens até lá? Até agosto, quando isso aqui se resolve, você tem. Imagina que o mercado venha para 115. Você tem 8 rolagens, de março para. Desculpa, 5, né? Abril, maio, junho, julho, agosto. Você tem 5 rolagens. Então tem um potencial de perda aqui, entre aspas, de R$ 1.500. Se fosse pagar R$ 1 para rolar. Se despencar mesmo, aí você vai pagar uns 50. Tá? Fora que chama margem. Tá? Então, sim, espero que esteja tranquila a operação. Ok. Então, só essa consideração aqui da grande, que eu acho uma grande vantagem, sim, bater essas 10C120 para fazer esta operação. Então, gostei. Beleza? Gostei. Com relação a faltar 15, deixar essa operação, o mercado está no 119,40. Tá? Com relação a deixar essa operação até 15 dias antes, show, pode deixar. Acho legal. Acho legal essa ideia, sim. Na verdade, conforme eu falei com você, dá até para segurar um pouco mais. Para fins de estudo, tá? Para fins de estudo, o que eu acho legal? Primeira coisa, por isso que eu falo sempre para anotar, ter consciência de o que você ganha nessa rolagem aqui, tá? Porque ela está no linha do dinheiro. Deixar até moer até o final fica, entre aspas, melhor ainda, porque você vai ficar rolando, você vai ganhar, sei lá, quase 60 centavos por semana que você rolar isso aqui se o mercado ficar no 119. Seria muita sorte, né? Por rolagem. E à medida que for rolando, você vai limpando aqui, por exemplo. Tá? Vai recomprando aqui. Ou comprando mais daqui, ou subindo o strike. O dinheiro que vier daqui, você vai orientar. O que eu tinha falado para você estudar, que eu acho legal compartilhar com a galera aqui, é o quê? É a ideia de tesouraria. Tá? Uma prática que eu gosto de fazer é o seguinte: olha, isso aqui é o seu lote completo. Então, o seu lote completo é de 200 BOVs, 200 Straddles. Eu não vejo por que, eu não sei quanto você está esperando rolar isso. Quando o mercado está no 119, deixa moer. Ainda mais quando vai passar um final de semana entre um período e outro. Tá? Mas eu, eu deixaria uma parte do lote, enquanto estiver no 119, por exemplo, faltando que você está planejamento de 15 dias. Beleza, 15 dias, faltando 15 dias, que já é semana que vem, tá? Você fala assim, ao invés de eu rolar tudo, você vai que está no 119. Divide em lote. Talvez, se ficar no 119, potencializa isso. Claro, vai ter um risco, né? Mas, eventualmente, eu faço isso, às vezes eu rolo, sei lá, de 50% a 70% da posição, que era o plano inicial, manter essa rolagem. Se ela der certinho, ficar no 119, eu rolo essa parte, né, para já faturar. Já faturar. Eu não sei quais são as expectativas, se é perpetuar a operação ou não sei. Tá? Isso é sempre bom ter a funcionalidade em mente. Se eu tivesse nessa operação, a minha funcionalidade em mente é o quê? É continuar, se a BOVA está no 119, continuar aqui. Eu já pegaria a grana do primeiro lote e deixaria para os dias finais os outros 50% a 30%. Sei lá, deixaria para os dias finais enquanto ela estivesse no 119. Escapou de 119, beleza, eu limpo ela. Né? Escapou de 119, 118. Começou a não ter tanta vantagem, eu já termino a operação. Lembrando que pode acontecer o quê? Imagina que eu jogo 50% do lote para ficar fácil. Então, 50% do lote, eu fiz isso na minha Atlas, depois eu mostro. Aí isso vai estar no vídeo das semanais. 100% do lote é 200. 50% do lote, imagina que você consegue jogar de 100 N119, B19, né, para 100 CO119. Você já faturou esse dinheiro aqui. Já faturou esse dinheiro aqui. Tá? Em 100. Aí no próximo, você fatura o resto. Por que eu estou falando da funcionalidade? Porque, enquanto está no 119, porque às vezes, no meu caso da TLAD, que eu fiz lá, ali existia um conceito de janela de risco, né, e aí eu rolei 100 e reduzi de 100 para 75. Tá? Então eu vi com uma janela de boa de pegar e reduzir 25% o meu risco de notional.
Eu estava ganhando as calls longas também, as calls e as puts longas. Então, eu fiz um primeiro lote, fiz isso. Então, os comentários aqui, o principal comentário aqui é estuda a perspectiva de começar a ordenar o seu trade também em lotes e de operações. Tá? Beleza. Agora, continuando aqui com a segunda parte da questão, operação 2. Tá? Vamos ler aqui com vocês. Tá? Deixa eu aumentar aqui para a gente enxergar melhor. Tá? Então, assim, opa, isso aqui já está comentado. Tá? Aí, straddle para março, montei agora, início do mês, a mais ou menos 5,6. Tá? É 300C17, menos 400O117, menos 530 P12. Beleza. Então, primeira consideração. Tá? Ao P2, ele montou 300C117, menos 400O117, mais 530 P12. As puts já perderam bastante valor, inclusive as P12. Pensei em desmontar as vendidas e fazer um novo straddle, 400D120, 400P12, e comprar T12 no lugar da P12. Mas aí vai ser a metade da quantidade. Tá. Bom, essa operação aqui, você acabou de começar. Tá? Você acabou de começar. O que você está pensando é fazer o quê? Jogar para 400D120, 400P12, né? Ou seja, você vai acabar vendendo. Eu não sei se você está falando de jogar tudo isso, ou também vender as 530 P12. Imagino que seja também. Então, você vai acabar vendendo aqui 930 P12. Vai entrar uma grana federal aqui. Tá? Provavelmente vai dar para comprar, sim, sei lá, 500 T12. Não sei se você sai disso para isso. Vamos considerar aqui. O que eu faria? Né, a questão. Tá? Olha, você falou que montou no início do mês. Pelo que eu estou entendendo, no início do mês de janeiro. Tá? Início de janeiro. Essa observação, montei no início do mês, excelente. Excelente. Por quê? Porque você está fazendo o seguinte, olha, a gente passou 1, 2, 3 semanas de janeiro, estamos na 4ª semana de janeiro, estamos entrando na 5ª semana de janeiro, ou seja, passamos 4 semanas na operação. Então, tudo bem, isso é como se fosse um checklist. Não é problemático sair da série C e jogar para a série D. Tudo bem até aqui. Tá? A questão é, o que você ganha com isso? O que você ganha com isso? Olha, no caso aqui, você... assim, a operação, a ideia não está nem um pouco ruim, não. Tá legal. É mais ou menos como... deixa eu voltar aqui, botar aqui. Ó. A ideia está bem legal. Passou um mês, então isso aqui para mim é importante, essa consideração. Tá? Porque só porque movimentou para 120 você vai jogar para lá? Não, espera. Mas eu não jogaria ainda. Tá? Eu não jogaria. Eu ficaria mais tentado a limpar as puts. Como? Por que eu não jogaria? Porque ainda tem muito espaço aqui. E a BOVA está no 119. A grande vantagem é que você vai abrir R$5 aqui. Isso é uma grande vantagem. Mas eu acho que está muito distante. Você começa a ficar muito distante. Talvez o lance legal aqui, tá? É se você está disposto a abrir 100, assim, para estudar, tá, galera? Isso aí não é. Se você está disposto a abrir 100 D120, você está disposto a abrir 100 D120, o que eu faria aqui? Tá? Bom, aumentar 100 sua exposição, em 100 a tua exposição, a tendência aqui é que a lógica da rolagem aqui pode ser que o mercado caia mais, você vai melhorar a sua rolagem aqui.
Eu acho que tem espaço, pela minha experiência, tem espaço para essa rolagem, você ganhar mais, faturar mais aqui. Tá? O perigo é se subir. Então eu não estou considerando que o mercado vai se movimentar. Não sei o que vai acontecer no futuro. Na atual conjuntura, se eu já estou pensando em bater, aumentar em 100 calls, eu faria, e como a Bova está no 119, eu faria um semi-trade. O que eu gostaria de olhar? Lembra que eu falei do lote? Você está disposto a aumentar 100 aqui. Seria legal, talvez, fazer isso aqui, ó. Resolver o problema aos poucos. Tá? Isso aqui vai entrar grana. Isso aqui vai entrar grana. Você foi para a tua exposição de 400 calls, que você já estava prevendo. Você já foi para a tua exposição de 400 calls. Muito provavelmente, isso aqui talvez dê para comprar T12. Talvez dê. Tá? Qual o problema? O problema é que você vai ter que vender tudo isso aqui. Esse é o problema. Então, às vezes, para ajustar, né, por que você vai ter que vender? Desculpa, vai ter que vender tudo isso aqui para poder estar vendido em 100. Poder estar vendido em 100. Mas também não é um problema. Você vender 100 aqui, vai ficar como? O problema é que você não vai visualizar isso. A operação que eu faria é essa. Mas o 530, P12, vai passar a estar quanto? Vai passar a estar 430. Você vai ver no final isso aqui. Tá? Você não vai ver isso aqui. Você vai ver isso aqui e isso aqui. A grana que vai entrar, talvez, dê para comprar T12. Mas a primeira coisa que eu faria é pegar toda essa grana aqui do straddle e ver o que dá para limpar aqui. Provavelmente não vai dar para limpar tudo. Mas é aqui que você vai ganhar. É aqui que você vai ganhar. Porque aqui que moeu muito o extrínseco. Essa é a OTM. Esse é o pozinho. Se o mercado cair, esse cara vai dar trabalho. Uma coisa que vai valer 1 vai valer 2, 3, 4. Então, tem uma compensação muito grande limpar isso aqui. Então, é isso que eu não vou conseguir explicar tudo, mas é isso que é legal estudar. Tá? Estudar. Eu vou dar uma estudada rápida aqui, já que eu já estou aberto aqui, pegar as cotações, só para dar uma olhada do que dá para fazer. Beleza? Já que eu estou respondendo aqui com o vídeo, o que dá para fazer? BOVA P12. BOVA P12 está 207. A D12, que é no 120 também. A D12 está 4,39. Então, você vendendo 100 aqui, quanto está a O117? Que é ela que está compensando aí. O117. A O117 está 0,93. Então, e a T12? Desculpa, a T12, faltou a T12. A T12 vai estar cara. Vamos lá. Está 4,39. Então, o que está acontecendo? A T12 está o mesmo preço que a call? É isso mesmo? Digitei errado. É isso mesmo. Coincidência. Show. Então, olha só. O que eu estou falando? Que é legal estudar. Olha só. Você bateu 100 aqui, porque você está disposto a aumentar 100. Tá? Por isso. Está disposto a aumentar 100. Então, você já está antecipando. Você não está resolvendo o resto todo. Só que tem um valor muito grande limpar esse pozinho. Vamos entender por quê. Se o mercado vier para 115, isso aqui vai aumentar 100% de valor. Vai valer R$2 na O. Então ele é um pozinho que tende a virar pó mesmo, limpar. Tá? Então, com essa grana aqui, com R$7 que entra aqui, R$7 que entra aqui, você precisa, para limpar tudo isso aqui, vamos botar os valores completos, R$7, né? Botar o valor em termos reais que você tem aqui, já que você está me passando as quantidades, vamos lá, 4,39 mais 2,07, R$646, tá? Que é o que entra, beleza? Você, para limpar esses 400 aqui,
4.93 vezes 400, você precisa de 372. 372, ó. Tá? Então, com isso, você limpa um negócio que tem um potencial de aumentar 100%. Né? É pó. É pó. Você já fica em overhead input. Qual o perigo? Daqui a pouco a gente vai falar no perigo. Mas ok, você fez isso aqui, vai sobrar na tua mão. Vai sobrar na tua mão. 646 menos 372. Ok. Você vai sobrar R$274. Tendência, tá? Com R$274, você tem 430 P12 ainda. Ainda tem essas P12. Tá? Você está comprado aqui. Isso aqui foi a operação que você fez, baixou a tua quantidade aqui. Com esses R$274, você pode começar a comprar T12. Tá? T12 é 4, que vai estar barata agora. Porque se o mercado cair, ela vai estar cara. 4 pontos. E depois também não é só que vai estar barata. Ela sensibiliza pouco se subir. Você está comprando R$5 de extrínseco. Você está comprando R$5 de extrínseco. Dividido por 4,39, você consegue comprar em torno de 60 T12. Beleza. Tá? Isso aqui você consegue. Qual é a vantagem dessa operação? Qual é o lance dessa operação? Você se livra das puts, não é um problema. Tá? Você deixa queimar mais essa call, mas também pode deixar queimar mais a put. Você só faz isso aqui. Faz só isso aqui e você se coloca como stop. Olha, se chegar no 118, 117,50, eu stopo as puts. Por exemplo, é uma opção. Tá? Então mas minimamente você não precisa comprar tudo. Mas compra no mínimo 100. No mínimo 100. Aí você fica 300 aqui, 300 aqui. Vai sobrar muito mais que o 274. Vai sobrar muito mais que o 274 e enche a mão de T12. Entendeu? Seria uma opção também. Se bobear, dá até para levar tudo lá para frente. Tá? Se bobear, dá até para levar tudo lá para frente. Lembrando que eu estou fazendo aqui, tá? É movimento básico, não estou nem fazendo outras operações, não. Ó. Você poderia vir fazer isso aqui, ó. 100 P12, tá? Aí, isso aqui vai entrar R$646. Você pode ter mais, tem muito extrínseco para moer aqui. Esse que é o ponto, esse que me dá tristeza, tá? E esse está muito mais próximo do vencimento, então moe mais rápido. Só que o problema aí você viria para essa posição aqui, ó, 117, você está eliminando 100. Então você vai gastar R$93. Entra 643, 646, você fica com 300, né? Entra 646, sai 93. Sobra para você R$646. Menos 93, sobra 553. Operando simples assim, para não dar conflito na minha custódia, tá? Com R$553, eu tinha 530 P12. Como eu vendi 100, eu vou ter 430. Será que isso aqui é o suficiente para eu levar para T12? Vamos fazer essa análise agora. Ó. Aqui é 4,39. Com isso aqui você compra mais de 100 aqui se precisar. Mas aí, se for o caso, você já joga isso aí lá para cima. Né? Você já sobe R$5 o extrínseco. Vamos ver aqui. A P12 está quanto? Eu não peguei P12? Peguei. A P12 está 2,07. Ó. Aqui está 2,07. E aqui está 4,39. Então, para subir daqui para cá, você precisa de 4,39 menos 2,07. Você precisa de 2,32. Como você tem 553, você consegue subir 230. 230. Não sobe tudo, né? Não sobe tudo. Mas tá bom, assim, você ficaria como, né? Você ficaria com 232 P12. Não, mas aí não sobe tudo, você ficaria com, vamos botar 230 T12. Vamos fazer a conta, terminar de fazer a análise aqui, para ficar facinho. Você ficaria com 230, que daria 238, tá? T12, comprada, entrou 553. Sobraram quantas P12? 230 foram para lá. Eram 400, sobraram 200 P12.
Sobraram 200 P12. Você não está vendido em nada aqui. Isso aqui você não está vendido. Porque você só vendeu 100 e abaixou daqui que você está comprado. Então você já pode pegar e falar, poxa, se isso aqui, você trocar, né? Se isso aqui está o dobro, ó, você praticamente trocar aqui, né? Como você vai ficar vendido em 100, você ainda sobrou 200, você subiu o strike 200. Qual é a perspectiva? Você vai vender 300 aqui. Então você ganha 600 reais aqui. Com 600 você consegue comprar 200 aqui. Tá? 200 não. 600. Seria os 200 que sobraram aqui. Sobraram 200 porque era 500, saiu 100, ou 430. Você subiu o strike de 30 com essa grana. Daria para fazer isso. Eu estou fazendo sua análise prévia, tá? E aqui ficaria 200 P12. 200 P12 valem R$ reais. Tá? Se vendendo tudo isso, vai ser 200 vezes 2. Tá? Você vai conseguir comprar 200 vezes 2. Você consegue R$ 400. Tá? Isso, R$ 400 dividido por 4,39. Tá? Você consegue comprar 91. Então ficaria como? Se você vender 200. Se você vender 300, agora você vender 300, para ficar assim, isso vai ficar como? Ó, se você vender 300 vezes 2, se ficou certo, dividido por 4,39. Tá? Vai dar 136. Você consegue ficar com 136 T12. Como é que ficaria a operação final? Tô olhando como é que ficaria no final. Ficaria assim, ó. 100. Isso, eu acho que dá grana para fazer isso. Se você está disposto a ir para essa posição, tá? E aqui comprado em 366 T12. Tá? Era um negócio assim. Para ficar vendido aqui. Pra ficar vendido aqui. Tá? Eu acho isso aqui melhor do que jogar tudo para direto para D120. Acho que é muito distante. Acho que é muito distante. Mas se você estiver preocupado com call, aí sim. Aí você joga para lá. Beleza? Eu não jogaria, não. Deixaria moer mais isso aqui. A C117, deixa eu ver quanto que ela está aqui. 5,21, cara. Tem muito extrínseco ainda. Entendeu só? A BOVA está no 119,45. 117 mais 5,21. 122 dividido por 119,45. Tá? Está falando de 122. 122,21 menos 119,45. Está falando de 2,76 de extrínseco para queimar aí, dentro do dinheiro. A opção estando dentro do dinheiro ainda tem 2,76 de extrínseco. Então, trocar pela D120, tudo bem, a D120 ela é toda extrínseco, R$ 4 de extrínseco. Mas trocar tudo de uma vez, sei não. Agora não. Não faria agora. Daria mais um tempinho. Tá? Porque essa aqui ainda tende a queimar mais. Enfim, sua decisão, né? Minha, tá? É só comentando as suas operações. Agora, pegar a última parte da operação, compartilhar aqui com vocês. Tá? Essa aqui eu já comentei. Falou bagunçada. Vamos lá. É que eu tenho mais frente, mais bagunçada e que tenha mais tempo em acoplando ferramentas, vem melhorando, mas está levando tempo. Hoje ela está assim. Então, pô, realmente é bem bagunçado. O P3 é menos 985 N126 mais 100 N129. Tá, não, 1000 N129. 100 B114 menos 200 B117. Nossa. E mais um estrangulzinho aqui, menos 300 B115. Isso não é operação 3, isso aqui é um monte de operação, mas tudo bem. N120. Bom, aí você quer eliminar tudo isso, mas queria melhorar o strike das calls. Bom, cara, te interessa ficar mexendo nessas operações? Essa aqui é a pergunta. Tá? Então, beleza, se completaram agora 6 meses. Obrigado por estar apoiando o canal aí. Então, assim, te interessa
ficar operando isso todo mês? Eu não gosto, tá? Eu, assim, sinceramente não gosto. Eu aconselharia, por acaso, né, que agora que você está em 6 meses, aconselharia você, nem que for um mês só, dar uma olhada na jornada do sistema de Strangle. Por quê? Isso aqui, para mim, dentro dessa operação aqui, tá? Essa aqui, R$ 1.000 é positiva, te dá dinheiro. Isso aqui tá te dá dinheiro. Isso aqui você consegue perpetuar. Tá? Você consegue perpetuar, rolar e todo mês faturar. Vai ter um risco de 100 calls. Tem uma chamada de mais de 100 calls. E isso aqui é um strangle filé. Isso aqui para mim é um strangle filé. Tá? Porque você consegue pegar facilmente, né, jogar, por exemplo, para 300, imagina o C11 com 300, aqui tem 5, O 122, 123, por exemplo. Tá? Dessas todas aqui, o que eu encerraria, assim, encerraria isso aqui sim. Dá trabalho. A não ser que você deixe um pouco para fazer aqui como booster de atualização. Né? Você fica vendido aqui e fatura. Mas, rolar tudo isso, mas queria melhorar o strike das calls. É que, para mim, eu vejo 3 operações separadas. Isso aqui, para mim, é grana. É grana, tá? Assim. Por quê? Se você estudar aí, você vai ver que você consegue, por exemplo, rolar e reduzir. Com certeza. Por quê? Porque isso aqui são 2 rolagens e aqui é uma. Então, isso aqui vai te dar dinheiro eternamente. Então, você consegue ir para C117, C114 e reduzir o tamanho. Só que é chato. É chato. É chato porque para cada vez que você fizer isso são 4 operações. 2 lá, 2 cá. Provavelmente dá até para ir para longe. Então é muito barato limpar isso aqui, se quiser limpar. Isso aqui, se você quiser continuar, não dá tanta grana quanto demais operações. Não dá tanta grana quanto demais operações, mas é a operação que a gente está estudando. O manejo do estrango, tá? O manejo do estrango, ele é tranquilo essa posição que você está aqui. Vamos dar uma olhadinha nas cotações, ó. B 115, N 120, C 118 e O 123. A questão é que você talvez não saiba manejar os estrangos, mas aprende com o tempo. E é até legal jogar esse exercício. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a C118 é a C11, tá? Isso aqui, o código dela é C11. Beleza? Ela tá 4,47. A O123, que são R$ 5, ela continua no mesmo R$ 5, só traz ela mais para além do dinheiro. Tá 3,26. Beleza? E a B 115 tá 5,65. E a N 120 tá 1,40. Percebe que aqui, ó, tá me dando 7,05 e aqui tá me pagando 7,60, não, 73. Então, cara, você ganha quase 10, assim, em termos de valor, 10%, você falou, não é isso, né? Mas você ganha 10%. Então, e trouxe para a linha do dinheiro. Então, você acha que assim, tem que, talvez já seja, tem que observar mais as rolagens do Strangle. Assiste as lives de membro, não sei como é que você está de tempo, mas acho que vale a pena. Tá? Você facilmente você consegue jogar isso para uma linha de cima. E isso também. E essa aqui também, se precisar. Então, assim, a única coisa chata aqui é isso aqui, que você pode rolar e reduzir ou bota logo no bolso. Bota logo no bolso essa grana. Porque aqui você tem R$ 3, cara. 3 vezes 1.000, 3.900. Se você deixar até os últimos dias, isso aqui você vai ter você está comprado em R$ 3, 985 vezes 3, ó. Você tem R$ 3.000 aí. R$ 3.000 aí, quase. Ainda sobra 30 N129.
Aí transforma esse AN 129 em put longuíssima, mais para cima, se for o caso, né? Às vezes dá para jogar isso aqui. Então, assim, provavelmente se sobrar 30 aqui, essas 15 que tem diferença aqui que você não vai vender, por exemplo, talvez você consiga transformar em 30 T13 facilmente. Dá uma olhadinha. Ou 30X13, não sei. Agora, essas aqui, isso aqui, você consegue subir o strike, tá? Se você quiser manter a quantidade. Você consegue, muito provavelmente você vai conseguir, entre aspas, rolar isso para C115 com B120, tá? Ou B118, ou B119, desculpa, C115 com C119, então provavelmente você consegue estudar isso, jogar essa posição um mês para frente, mais para perto do dinheiro, e o estrango, só a rolagem disso aqui, você vê que você já consegue trazer para 7,73, tá? Ainda continua no asa de 5, e você fica mais na linha do dinheiro. Eu não jogaria para o C119, né? Busca aquele princípio que a gente trabalha, de tentar ser o mesmo preço. Eventualmente, e deixando menos preço para a put. Porque a put ela vai aumentar de preço com o tempo, a qual vai reduzir o preço. Então, a C118 eu já coloquei aqui uma que eu acho legal de estar estudando. Tá? Você já sobe o strike e ainda bota dinheiro no bolso. Beleza? É isso, Eduardo. Obrigado aí. Vou encerrar o primeiro vídeo, beleza? Para poder tirar dúvida de outras pessoas também. Estou fazendo a ideia é fazer alguns videozinhos. Essa aqui foi a dúvida do colega. Esse vídeo eles vão lá aos pouquinhos, tá? Mas eu vou, de antemão, já vou mandar para ele. Então, assim, ele já vai ter acesso antes, ele é membro, mas uma pergunta específica dele, né? Mas aos pouquinhos eu vou soltar, para vocês terem tempo de estudar. Quem já está top de linha aí, pessoal da sala do Gafanhoto, que está assistindo esse vídeo, né? Não é a live, não, o vídeo que está assistindo, quando passa esse vídeo de exercício, tendência, né? Esses vídeos de pegar e comentar operações, como a gente está pegando a pergunta de uma pessoa, tenta pensar, eu acho que vocês já fazem isso, né? Tenta pensar o que eu pensaria. Lembrando que eu estou colocando aqui manuseios básicos, tá? Se a pessoa está lidando com estrango, eu vou estar lidando com estrango. Se a pessoa está lidando com booster, eu percebi que aqui há um receio de mexer no booster. Quem já está com experiência no booster vai ver que eu não explorei muito esse booster. Porque eu percebi que quando a pergunta feita não explorou mais esse booster aqui. Ele é passível de explorar. Falta mais estudo em cima de booster. Tá? Então é mais ou menos isso. Então não explorei muito o booster. Aqui tem uma trava de linha. Pô, uma trava com put. Bota dinheiro no bolso. Vai ficar rolando isso para quê? É uma grana considerável. Tá? Então são essas questões consideráveis pelo tamanho das operações e tal. Tá? Então são as questões que a gente pode estar trabalhando aí. Tá? Um detalhe legal aqui é perceber isso aqui. Quando a gente está nessa. Olha só, o tempo foi passando, não lembro como é que tá, não sei como é que está essa situação, mas o tempo foi passando até chegar numa hora que casa as puts vendidas com as compradas. Então, vai chegar uma hora que, por exemplo, na primeira operação, seja O117, seja P120, vai casar com aquelas puts do T12, e aí vai ser R$5 aqui que vai sobrar. Então, enquanto você conseguir rolando isso aqui e mantendo, vai chegar lá na frente, casa a operação e pronto. Dinheiro no bolso, né? Ok? Bom, esse é o vídeo. Até o próximo vídeo. Vamos continuar na live aqui. Valeu, galera.